Mais um dia a gente vai dar o nosso pontapé inicial aqui hoje e a gente vai começar o nosso bate-papo diário, né? Trazendo tantas temáticas diversas. Hoje, especialmente com Lívia Bailão e também nosso convidado especial, Rafael Maciel. Vamos começar ali com a Lívia. Oi, Lívia, tudo bem? Seja bem-vinda a mais um dia aqui em Tom Maior. Isso, Carol. Boa tarde para você aí no estúdio, boa tarde ao Rafael, que aceitou o convite do Tom Maior para estar conosco, e a todos que nos acompanham em casa, pelas diversas plataformas, né? Nossos ouvintes, internautas, telespectadores. Mais uma tarde em tom maior e com esse gostinho de sexta-feira, né, Carol? Porque eu acredito que isso já está no inconsciente coletivo. Não tem como a gente não detonar algumas coisas dentro de nós quando a gente fala que é sexta-feira. Então, que seja uma tarde prazerosa, que nos prepare aí para um final de semana positivo. Bacana, Lívia. Obrigada por estar aqui conosco. E como eu disse, nosso convidado especial de hoje é Ricardo Maciel. Ele é advogado e especialista em direito digital. Vai conversar aqui um pouquinho conosco. Primeiramente, seja bem-vindo. Tudo bem? Como que você está aí, Rafael? Tudo bem, muito bem também, né? E também aí a gente acaba criando essa expectativa também de sexta-feira, né? Apesar de ser difícil separar hoje em dia home office, né? Porque a gente acaba trabalhando mais, né? Que a gente não consegue muito desligar. Exatamente. Mas então vamos começar o nosso sextou aqui, conversando sobre uma temática muito importante e muito atual em todos os sentidos aqui para nós, muito cara também aqui para a nossa programação em tom maior, que é o projeto de lei das fake news. Com certeza você ouvinte, internauta, telespectador do canal Sagres de televisão está acompanhando os trâmites legais, né, em relação à PL das fake news. O Rafael, ele está aqui como especialista, né, em direito digital e vou passar a palavra para ele para a gente conseguir, né, poder conversar um pouco mais e ter mais conhecimento e reflexão sobre essa PL. Primeiramente, então, Rafael, eu queria que você nos situasse, né, o que é o projeto de lei das fake news, por que ele aparece, né, nesse contexto em que a gente está vivendo agora, né, do que se trata essa PL? Bom, esse projeto de lei que foi aprovado agora no Senado, está sendo remetido para a Câmara, ele é um projeto que visa combater as fake news e que não surge do nada, né? Nós estamos falando de uma preocupação que vem sendo consolidada já desde aí de talvez 2015, 2016, e que tem aumentado a cada ano. Especialmente no campo eleitoral, que nós tivemos alguma preocupação e que já foi objeto de regulamentação com lei específica na mini-reforma eleitoral e que há lá punições para guerrilhas digitais e algumas punições também ou previsões relacionadas a impulsionamento de conteúdo. No entanto, isso aumentou muito recentemente, especialmente na última eleição, por preocupação de utilizar essas fake news como arma política, né? E não só uma preocupação que a gente, que é da área do direito digital, há mais de 18 anos, a gente já sabe dessa existência e desse impacto há muito tempo, inclusive com casos, por exemplo, a gente tem um caso muito emblemático do Guarujá, que uma senhora foi espancada até a morte a partir de uma divulgação de um boato também, de que ela fazia magia negra com crianças e era mentiroso, e as pessoas ali na pequena comunidade dela, ou seja, naquele grupo restrito, acabou levando a um caso de morte, ou seja, um caso mais grave. E aí, quando a gente está cada vez mais utilizando redes sociais, aplicativos móveis, isso também nós vamos ampliando os efeitos dessa divulgação, e aí acaba tendo efeito eleitoral, mas não só eleitoral, efeitos deletérios à reputação de todos, né? Qualquer um está sujeito a ser vítima de uma notícia inverídica. Então, desde lá para cá, você tem criado vários mecanismos, né? O setor privado, com as agências de verificação de fato, e nós temos, como eu disse, a questão da legislação eleitoral, que teve também essa evolução,
mas nós não vimos uma ação do Estado realmente de educação digital, ou seja, de criar mecanismos para ensinar as pessoas a identificar essas notícias falsas, e muito menos vimos um aparelhamento no bom sentido, ou uma melhoria da estrutura da polícia judiciária para investigar essas ocorrências. A polícia não pode ter estrutura apenas para investigar os crimes de alto potencial. Ela tem que estar ali para investigar todos, até os pequenos das pessoas que são vítimas. Não há pessoa que seria menos protegida no ambiente criminoso, porque qualquer um ali com um caso de fake news fica com o risco de ser maculado para toda a vida. Isso é diferente de boatos que antes da era da internet, que aconteciam e as pessoas passavam, né? Esqueciam, podia mudar de cidade, que não há ninguém mais naquela cidade lembrar. Hoje não tem como fugir, então você fica marcado por toda a vida. Então, assim, nós não temos uma estrutura de investigação adequada e nós não tivemos nenhuma campanha educativa, nem mesmo na época das eleições, quando se falou muito de fake news. Então, se falou em fake news e o que fizeram? Foram tratar esse combate com os provedores de aplicações, pedindo para restringir compartilhamento, restringir determinado conteúdo, etc. Uma delegação ao setor privado de uma responsabilidade que é do Estado. E aí agora, com este PL das fake news, que aliás, assim, a versão que está agora, que foi aprovada no Senado, ela é até muito melhor do que as que foram propostas, sem dúvida alguma. Só que, no entanto, continua com o risco do remédio causar mais dano do que as próprias notícias falsas. Porque prevê algumas medidas, não só de responsabilização desses provedores, que vão ficar, sem dúvida nenhuma, temerosos se não fizer um controle, de serem punidos, e aí acabam impedindo determinados conteúdos por uma análise, um critério do setor privado, quando deveria ser o juiz que analisasse se é caso de liberdade de expressão, se é caso de ofensa, se é caso de fake news ou não. O judiciário tem as ferramentas técnicas para fazer essa análise, mas nós estamos delegando isso para o setor privado. E aí, o pior de tudo isso é começar a exigência de identificação das contas. Nós estamos em vias de entrar com um projeto de lei de proteção de dados, em que um dos princípios dele é a questão da minimização dos dados, ou seja, coletar menos informações. E esse PL, ele exige, inclusive, documentos, ou seja, está coletando mais informações para a pessoa utilizar uma rede social. Esse é um primeiro problema. Mas o pior disso tudo é que quando você é obrigado a se identificar, você acaba ferindo o direito à liberdade de expressão, porque as pessoas vão se sentir temerosas de fazerem denúncias. Às vezes, nem todo mundo que é anônimo quer criar fake news. Isso tem que parar com essa ideia. Às vezes a pessoa não quer se identificar, mas quer se manifestar. E aí ela vai acabar com esse direito, né? Basicamente, este o cenário, né? A gente parte de uma evolução dos ocorridos e agora o Estado tentando controlar isso com base num projeto de lei. E que tende muito mais a cercear a liberdade de expressão do que efetivamente combater as fake news. Eu acho que não sei se a gente está com a Lívia conectada, Lívia? Vamos só confirmar. Porque se não me engano, ou ela está brincando de estátua muito bem, mas eu acho que a imagem dela travou. A gente está escutando aí o Rafael Maciel, advogado especialista em direito digital, e estamos tratando da temática da PL e das fake news. Ele acabou de trazer um contexto muito eloquente, com muito conteúdo e muita reflexão a respeito, né, Rafael, do que se trata a lei das fake news e essa questão de prós, né, e contras, essa dinâmica aí que está rolando já, né, aprovada no Senado e vai ainda continuar e seguir à frente. Bom, eu queria perguntar para você, Rafael, e trazer, então, mais uma provocação, porque a gente acaba ficando nesse lugar, então, de um instrumento como se fosse uma faca de dois gumes. A gente precisa, né, sim, de orientação, de educação e de uma vigilância, né, judicial e do Estado também em relação ao conteúdo, à rastreabilidade, né, desse material, dessas fake news, né, desse conteúdo digital. Mas, ao mesmo tempo, a gente esbarra, como você mesmo falou, na questão da liberdade de expressão, nos direitos que eu tenho de privacidade quanto aos meus dados. Isso já é um assunto, né, muito tratado.
como você colocaria que seria possível implementar, então, uma lei, ou então isso já existe, algo que possa ser feito para que a gente tenha esse controle, né, do que é disseminado no mundo digital, sendo como fake news, ou como conteúdo que é mentiroso, ou como difamação, né, tudo que envolve. Existe algum tipo de recorrência que a gente possa ter que já exista na lei? Ou a gente sim tem que pensar numa nova lei, pensar isso junto e tentar? Ou acreditamos apenas numa educação que seja possível, que seja feita com os cidadãos? Olha, uma pergunta assim, é muito difícil de te responder assim, dizendo uma solução para as fake news, né? Quando eu estava com o primeiro projeto do senador Alessandro Vieira, que acho que, se não me engano, 2630, eu apresentei a uns parlamentares uma sugestão menos agressiva. Na minha sugestão, eu previ ali que os provedores apenas teriam uma obrigação, que seria de colocar, junto com determinadas notícias, 3 fontes de conteúdo diverso. Ou seja, a pessoa que tivesse acesso ao conteúdo, ela poderia analisar outras fontes. E ela decidia se ela vai encaminhar para adiante ou não, e ela decidiria também se vai acreditar ou não naquele conteúdo. Mas não criar a obrigação desses provedores remover. Nós estamos criando um cenário em que, por receio de sofrer algumas sanções, né, os provedores, quando eu falo provedores, né, para quem está assistindo entender, são as redes sociais, né, ferramentas que disponibilizam serviços na internet, essas redes sociais serem, com medo dessas sanções, acabarem removendo o conteúdo sob seu critério. E quem é que vai dizer o que é falso ou o que não é falso? Isso é muito sério. A gente não pode também só acreditar o conteúdo verídico aos meios tradicionais, embora eles, sim, na maioria dos casos, eles têm os métodos diferenciados que fazem com que nós acreditemos nessas notícias. Mas não se pode dizer que uma notícia eventualmente colocada, uma denúncia num blog ou numa rede social, ela seja por si só, por não existir em lugar nenhum, seja falsa. O que tem que se fazer, e aí onde que eu falava, uma outra via que entra nas três vias que eu acho fundamentais, né? Ou seja, dar fonte de informação, que é uma forma de educação digital, né? Mas é a obrigação do provedor. Nós entraríamos num outro critério, que seria realmente a percepção criminal daqueles que cometem os desvios, ou seja, aparelhar, estruturar as polícias investigativas, fazer com que os provedores respondam às solicitações de registros de IP. Quando a gente fala de rastreabilidade, nós temos uma lei do Marco Civil da Internet que já prevê a forma de requisição desses registros e que permitem identificar perfis falsos, né? E aí, a partir do momento que você identifica, a gente não precisa de nenhum outro tipo penal. Tanto é que no STF está tramitando o inquérito de fake news, ou seja, tem crime para punir. O que precisa é descobrir quem está por detrás. Então, se a gente tivesse um cenário em que a gente conseguir investigar, primeiro que as pessoas terem mais acesso, mais educação, e a gente ter também uma estrutura para punir quem comete os desvios, isso, em consequência, a gente vai acabar diminuindo a propagação dessas redes. Por quê? A outra opção ela é pior, porque seria já impedir essa produção desse conteúdo ou identificar todo e qualquer usuário, tirando até, por exemplo, tem por exemplo, quem não tem uma conta de celular, que tinha lá uma questão de criar aquela autenticação via celular. Então, o cara que não tem celular não vai conseguir acessar uma rede social. Então, acabaria limitando a liberdade de expressão que o conteúdo, o teor, o fundamento da liberdade de expressão também não é só falar, é o de acessar informações de fontes diversas. Então, nós vamos limitar no Brasil esse acesso. Então, a gente tem que, na verdade, passar por investigar os desvios. E eu nessa experiência de identificação, às vezes, de perfis falsos, de crimes ocorridos no ambiente digital, a gente depara, às vezes, com processos em que Google, Facebook, que hoje praticamente só 2, né? Porque o WhatsApp, Instagram e Facebook. Mesmo. Mas se recusam a fornecer os dados numa investigação.
Então, às vezes, eu já tenho caso que eu tenho lá que eu peço o número de IP e, por exemplo, o número do celular, que é o e-mail, o número do computador. Eles falam que não tem esse dado. E aí, lá na política de privacidade deles, está dizendo que tem esse dado. Então, assim, é uma coisa absurda. E isso acontece no Brasil, um descumprimento recalcitrante, né, dessas empresas. E digo mais, quando é fixada a multa diária por descumprimento, elas acabam recorrendo e lá no Superior Tribunal de Justiça, tradicionalmente, reduz essa multa. Então, a gente cria um cenário de descumprimento dessas ordens. E até as pessoas que são vítimas desse conteúdo, elas desanimam de entrar na justiça, desanimam de procurar uma delegacia, porque não vê um resultado. E as pessoas que cometem os desvios vão continuar incentivadas a cometer os desvios. Então, se é para fim eleitoral, nós temos na legislação eleitoral, temos punições, temos multas, tem a parte criminal, porque às vezes o conteúdo é difamatório, então tem crime contra a honra. Tem a questão, às vezes, por exemplo, pode ser até uma questão mais grave, que aí pode fazer uma organização, configurar uma organização criminosa, mas não impedir a liberdade de expressão ou criar mecanismos, né, para o setor privado, que a gente gosta muito, a gente da área gosta muito de fazer uma referência ao Ministério da Verdade, de George Orwell, né, que é aquele que é como se fosse um tribunal de exceção. Então, que eles é que vão analisar o conteúdo, eles que vão decidir o que é fake e o que não é. Nós vamos ficar na mão dos provedores. Carol, eu tive um probleminha aqui com o meu sinal, mas já restabeleceu, já estou acompanhando aqui o Rafael. Rafael, deu para a gente entender bem o que você explicou, que já existem hoje instrumentos que, se bem aplicados, né, com uma investigação, com condições de uma punição digna, né, correta, como a lei preconiza, nós teríamos como evitar muita coisa do que está acontecendo. Acho que isso acontece em outras áreas também, né, do direito, enfim, outros temas que afetam, né, a vida do cidadão, da sociedade. Mas, pegando o gancho sobre isso, existe, sob a sua ótica, algum fator que faz com que esse assunto tenha vindo à tona e um PL dessa natureza, autoritário, castrador, tenha chegado no momento em que a gente está vivendo, por exemplo, em que todas as atenções estão ligadas com fake news, por conta da saúde, das notícias da pandemia? O foco é esse. Esse cenário de pandemia, você acha que interferiu para que isso viesse à tona dessa forma? Na realidade, quando a gente tem, tem um livro, eu não esqueci o nome do autor, mas é Como as Democracias Morrem, né, que fala que toda vez que a gente tem um inimigo comum, fica muito mais fácil de aprovar medidas autoritárias. Então, a gente lembra lá no 11 de setembro dos Estados Unidos, quando teve o atentado, passaram-se inúmeras leis de combate ao terrorismo e, inclusive, com questão de combate ao cyberterrorismo, com restrição à privacidade dos norte-americanos, mas todos ali entendiam que era importante porque o combate ao terrorismo naquele momento se fazia muito necessário. O que a gente tem visto agora é que com a pandemia nós temos também um maior número de fake news, assim, ou por má fé, ou por desleixo, não sei, a gente não sabe precisar a origem, mas também temos um momento político muito sério no nosso país. E eu acho que quando nós começamos a ter discussões políticas, então estão muito acaloradas, um grupo ou o outro, acaba um grupo, que eu digo, a favor de um presidente ou contra o presidente, acabam produzindo conteúdos para tentar convencer ali os eleitorados. E geralmente essa técnica de produção desse conteúdo ela é muito agressiva, porque somente aquele conteúdo que chama atenção e que é agressivo, ele chamaria atenção até com compartilhamento mais rápido e em maior volume. Então, eu acho que a questão da pandemia, ela talvez facilite uma aprovação, porque a princípio as pessoas estariam combatendo também essas fake news, né? Ou seja, usa cloroquina, não usa cloroquina, tem que abrir, não tem que abrir. Então as pessoas acham, tem que parar mesmo com fake news. Então acham que é válido, então os parlamentares acabam sentindo esse apoio. E a parte política também, né? A gente tem aí esse inquérito das fake news no STF que talvez tenha acelerado muito também este projeto de lei.
O que está se criando, assim, só para o telespectador entender, a gente está criando, na verdade, um ambiente de prevenção às fake news, ou seja, está criando ferramentas para que sequer possa se produzir uma mentira falsa. Isso é praticamente impossível, né? Isso é do ser humano, você produzir um conteúdo mentiroso, sabe? Isso é do ser humano. Acontece que as pessoas hoje no meio digital, elas não estão acostumadas ou preparadas para abrir um link, elas acreditam em tudo que vem. Quantas vezes a gente não vê, por exemplo, especialmente pessoas mais idosas, que acham que quando recebem uma notícia no WhatsApp, essa notícia é verdadeira, porque são pessoas que estão acostumadas com a fonte de informação sempre sendo legítima, né? Ou seja, sempre sendo uma fonte de informação vinda dos meios tradicionais. E ela não entende que aquilo que qualquer uma pessoa pode criar um blog e falar mal da Lívia, eu posso falar mal. E isso é mentiroso, eu posso colocar isso num instante na internet e aí a pessoa achar que isso é verdadeiro. E só uma última questão é que as pessoas assim estão tão perdidas na realidade, porque muitas vezes o que é favorável não é fake news, né? E o que é contra é fake news. E as pessoas, eu hoje, vendo uma situação específica no nosso estado, as pessoas que antes falavam que prisões preventivas eram agressivas, quando são submetidas a essas prisões, eles já acham, quando são seus adversários, são favoráveis. E eu lá atrás já dizia que a gente tinha que preocupar com a Constituição e proteção da nossa Constituição, porque nós podemos ser vítimas de eventuais abusos, né? Não seja, então, independente se você é a favor de A ou B, a gente tem que ser a favor da democracia, a favor da Constituição. E o remédio para fake news não é uma mágica, não é um projeto de lei que vai resolver tudo, e a não ser que seja um objetivo, Lívia, escondido, né, que é aquele momento da pandemia que passam medidas que, na verdade, vão rastrear e limitar aí, novos players no mercado. Né? A liberdade. Perfeito, perfeito. Se eu concordo, não é fake. Se eu discordo, é fake, né, Rafael? Fantástico, exatamente. É uma questão do ser humano. E é uma questão tão preocupante, porque, olha só, quando a gente coloca essa decisão no ambiente de um provedor que está sujeito a regulamentações estatais, ou, por exemplo, tributos, uma série de rigores, quando a gente coloca essa obrigação nele, é inevitável que ele pode ficar sujeito a entender mais a favor do seu regulador ou daquele que está no comando. Né? Eu não quero ser punido, mas então eu prefiro atender determinadas solicitações. Então, por mais que a lei tenha criado lá um ambiente que a gente fala, que eles colocaram como direito à defesa antes de remover o conteúdo, que até é bom que seja assim, que às vezes eles removem conteúdo sem realmente manifestar, deixar que a pessoa se manifeste, mas ele é que vai decidir, né? E aí ele vai decidir de acordo com os interesses momentâneos. E aí quem é que vai resolver se é fake ou não? E a gente tem a justiça, né? Se é um conteúdo fake, entra com ação, pede remoção de conteúdo, identifica as pessoas de forma rápida, célere, né? Juiz definindo rapidamente, cumprindo as medidas rápidas, aplicando multas e sanções para quem desrespeitar. E aí a gente consegue ter um ambiente muito mais... Porque o judiciário erra. Natural que mas tem recurso, né? E é um recurso que vai decidir por outros juízes, geralmente em colegiado. Então, a estrutura, o sistema democrático é assim que funciona. Os desvios são punidos, né? E não um particular decidir o que é ou não verdadeiro, o que é ou não ofensivo e o que é liberdade de expressão. Um assunto muito delicado, né, Rafael? Que a gente tem que ter, assim... Dá para perceber, né, o pessoal aí de casa, ouvinte, telespectador, internauta, que a gente precisa ter cuidado com os olhares que a gente dá para esse assunto, independente do que é, né? Se um olhar político vai enviesar, um olhar social vai enviesar. Então, a gente tem que confiar de que o trabalho judiciário, né, em cima dessa questão da lei, a argumentação contra, a argumentação a favor é importante, né? Expandir, principalmente no que diz respeito aos nossos direitos de privacidade, mas também de liberdade de expressão, né? De privacidade em relação aos dados, mas também de consciência de que tem gente que precisa, sim,
dar uma freada aí, porque não está colaborando em nada e está, pelo contrário, né, cometendo crimes e trazendo dificuldades. Punir exemplarmente aqueles que cometem os desvios, né? Não dá para a pessoa, por exemplo, comete o desvio, é descoberta e paga a cesta básica num juizado, né? Isso Sim. que não pode acontecer. Porque é um crime muito sério, né, Rafael? Não é uma brincadeira, né? Recentemente a gente teve, inclusive, algo que ressoou globalmente, que foi o Facebook e o Twitter apagando os posts tanto do presidente Jair Bolsonaro quanto do presidente Trump também. Então chega independente do que é conteúdo, né? Eu acho que eles deveriam ser punidos, mas eu acho que não pode ser essa empresa particular que vai decidir se o presidente está certo ou errado. Uhum. Quem tem que decidir nas eleições, e não eles, né? Nós estamos criando um poder paralelo. Nós estamos criando o que os grandes provedores vão mandar no que a gente pode dizer, o que não pode dizer daqui para frente. Eles vão exigir nossos documentos, vão nos rastrear, a gente não pode sequer combater, porque um dos fatores mais positivos da internet foi que ela permitiu o combate a regimes autoritários, ou seja, as pessoas com voz, qualquer um tem voz, independente se a gente gosta ou não, mas todos passam a ter voz. A gente só tem que punir aqueles que extrapolam. E quem tem que analisar é o judiciário, e não o particular. E como você disse, é uma questão muito complexa para ser aprovada num projeto de lei às pressas, um projeto de lei num momento muito sério mundial e num momento em que politicamente também não é o mais adequado. Então, tudo está errado. Tá? Assim, por mais que o projeto tenta melhorar algum cenário, não é o momento. Para você ter uma ideia, o Marco Civil da Internet, teve mais de 60 audiências públicas durante toda a sua tramitação para discutir o tema. Uma lei muito equilibrada e que foi elogiada no mundo inteiro. Nós podemos ter um PL de fake news que em 2 semanas muda completamente o texto e aprova no mesmo dia. Não dá para conceber uma ideia dessa, não é algo que é tão sério. E que bom a gente poder conversar aqui um pouco sobre isso. Nosso tempo já está chegando... Já extrapolamos, na verdade, o nosso tempo, porque realmente o assunto é importante, é relevante, é pertinente a gente conversar sobre isso. Quero agradecer muito você, Rafael, por estar aqui falando tão bem desse assunto, trazendo essa reflexão em cima da PL das fake news. Muito obrigada, em nome aqui de todos do Tom Maior. Eu estou à disposição e obrigado por trazer esse tema, né, para esclarecer para as pessoas que ser contra o PL não é ser a favor das fake news, né? Ser contra o PL é ser a favor de uma democracia, da liberdade de expressão e que contra as fake news e que essas sejam punidas adequadamente. Exatamente. Obrigada, Lívia, também por estar aqui conosco. Mais um dia, daqui a pouquinho você volta, né? Bom, então a gente vai encerrando aqui o nosso bloco. Vou chamar o próximo bloco, que a gente já vai ter Petras de Souza, online aqui conosco, e a Lívia Bailão, que continua.